Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à revisão da nossa unidade 3. Vamos ver então a nossa cartela. Aí está, aula de número 47, revisão e avaliação, tá? Então a gente vai revisitar os principais conceitos, exemplos que nós trabalhamos ao longo dessa unidade 3, tá? Se de repente você perdeu alguma aula, alguma transmissão, já aproveite esse momento para tirar as suas dúvidas, tá bom? E a nossa revisão está bem bacana, vocês vão gostar. Vamos lá então para a nossa primeira cartela. Muito bem, então na nossa primeira cartela nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Acompanha comigo então? Vamos relembrar esse conceito que nós estudamos, tá? Princípio fundamental da contagem. Nós iniciamos a nossa unidade justamente por aqui, entendendo como que essa contagem dos números, ela funciona, né? Então veja, é uma técnica usada para determinar de quantas maneiras diferentes se pode realizar uma série de eventos ou escolhas. Então esse é o princípio fundamental da contagem, tá? E aí nós falávamos para vocês, né, sobre, demos aqui o exemplo das roupas. Então você pega lá 2 calças e 3 camisas, de quantas maneiras você pode se vestir diferente, de quantas formas você pode combinar, né? Vimos também exemplos relacionados ao lanche, aos sorvetes, né? Você tem lá as opções para montar um sanduíche, por exemplo. Então, dependendo das opções que você tiver, você vai conseguir montar vários tipos, né, de sanduíche, enfim. E aí nós vimos também que esse princípio ele se baseia na multiplicação, tá? Ele é também conhecido como princípio multiplicativo. Por que é o princípio multiplicativo, né? Porque você tem as possibilidades, tá? Então eu falei para vocês agora aqui do exemplo das roupas, né? Então eu tenho aqui, sei lá, eu tenho 2 calças e tenho 3 blusas. Olha só. De quantas formas, né, diferentes a gente consegue, uma pessoa, ela consegue se vestir usando aí essas 2 calças, né, e essas 3 blusas. Se a gente tivesse que fazer um cálculo mental, tivesse que imaginar, né, quantas maneiras eu consigo vestir uma pessoa com 2 calças e 3 blusas, tá? Então a gente consegue facilmente chegar a esse resultado multiplicando m vezes n, tá? Multiplico m vezes n, encontro aqui um valor x, tudo bem? Então, para esse nosso exemplo aqui, ó, eu tenho 2 calças, vou colocar na ordem aqui, né? Eu tenho 3 blusas, que é o valor de m, ó, vezes 2 calças. Então, eu multiplico esses valores, chego aqui em 6, ou seja, 6 maneiras. 6 maneiras diferentes, tá, de eu me vestir. Ok? Então esse é o princípio multiplicativo, também conhecido aí no princípio fundamental da contagem, tá? Então olha o exemplo, você irá comprar novas roupas para o verão. Você tem 4 camisas, 3 calças e 2 pares de sapatos. Quantas combinações diferentes de roupas você consegue criar, escolhendo uma camisa, uma calça e um par de sapatos. Falamos sobre a questão da pergunta que é feita, né? Se ele quisesse saber de nós aqui, por exemplo, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir usando uma camisa, supor que a pergunta fosse essa, né? Usando uma única camisa
e uma calça, né? Ele deixou ali os sapatos de fora e quer saber só relacionado aí a calças e camisas, tá? Então, se fosse esse o caso, nós iríamos multiplicar somente o quantitativo de camisas, que são 4, né? E o quantitativo de calças, tá? Então, nesse caso aqui, ó, seria 3 vezes 4, 12 maneiras diferentes de vestir uma pessoa, tá? Usando ali 4 camisas, né? E 3 calças, tá? Ó, 4 camisas e 3 calças, 3 vezes 4, 12. Eu teria 12 maneiras diferentes de vestir uma pessoa. Isso se a pergunta fosse essa, né? De quantas formas diferentes eu consigo vestir uma pessoa usando uma camisa e uma calça, né, diferentes. Só que veja que na pergunta ele colocou todos os itens disponíveis, né? Todos os elementos. Então, eu tenho as calças, as camisas e os sapatos, tá? Então, nesse caso, para eu aplicar esse princípio multiplicativo, eu vou multiplicar todas as possibilidades que eu tenho, tá? Para poder encontrar os agrupamentos que eu consigo formar, tá bom? Vamos lá voltar então. Então, nesse caso aqui, né, respondendo a pergunta que foi feita, então nós vamos multiplicar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2, porque nós vamos incluir agora os sapatos na conta também, tá? Então vai ficar, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes, tá? Ok? Muito bem, então isso aí foi o princípio multiplicativo. Aí falamos também sobre os fatoriais, tá? Falamos sobre os fatoriais, vimos como a gente resolve a adição, a subtração, a multiplicação entre os fatoriais, tá? E vimos também a parte da divisão de fatoriais, tá bom? Então a gente consegue aplicar as 4 operações para resolver os fatoriais. Vamos ver alguns exemplos aqui? Olha só, eu tenho 3 fatorial mais 4 fatorial. Como é que a gente resolve 3 fatorial mais 4 fatorial? À primeira vista, né, nós poderíamos fazer isso aqui, ó, 7 fatorial, tá? Só que essa maneira está errada, tá? A gente não resolve fatorial dessa forma, apenas somando, subtraindo ou multiplicando os termos, tá? Não esqueçam disso. Nós não podemos fazer dessa forma. Então, como é que a gente faz? Nós precisamos desenvolver cada um dos fatoriais. Então, se eu tenho 3 fatorial mais 4 fatorial, eu vou desenvolver o 3 fatorial, vou desenvolver o 4 fatorial, aí, no final, eu faço o somatório, tá? Ou a adição nesse caso aí. Então, veja, 3 fatorial, olha só como é que a gente desenvolve. 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. Mesma ideia, né? Multiplicações aí sucessivas pelos antecessores, tá? Resultado aqui, 30. Olha o que acontece na subtração, mesma ideia. Você desenvolve cada um dos fatoriais, tá? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. 3 fatorial, mesma ideia, tá? Aí você tem aqui, ó, 24 menos 6, resultado 18. Tudo bem? Não esquece dessa regra aí para a operação dos fatoriais. Na multiplicação, a mesma coisa. Desenvolve cada um dos fatoriais, tá? Resultado aqui vai dar 24 vezes 6. Igual a 44, tá? Então, tanto na adição, quanto na subtração e na multiplicação, se você tiver 2 fatoriais, tá, para operar, você precisa desenvolver cada um deles. Não pode fazer direto, tá? 4 fatorial menos 3 fatorial, por exemplo, que daria 1 fatorial. Não é assim, tá?
Na multiplicação e na adição a mesma coisa. Você desenvolve cada um deles, tá? Aí você pega os resultados e faz a operação, seja ela qual for, tá bom? Vamos voltar lá então para a gente ver agora a nossa fórmula aqui para o arranjo simples, tá? Assim, deixa eu voltar aqui rapidamente. Antes de falar de arranjo simples, deixa eu falar da divisão de fatoriais, tá? Falei para vocês que são 4 operações, né? Deixa eu só finalizar aqui com a divisão também, tá? Que nós trabalhamos a divisão na forma de simplificação de fatorial. Então, veja, eu tenho aqui, por exemplo, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Como é que a gente resolve isso? Nós vamos desenvolver o 4 fatorial, tá? Como é que a gente desenvolve? Multiplicação sucessiva pelos antecessores, né? Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu vou parar em 2 fatorial? Porque eu preciso simplificar esse 2 fatorial com o 2 fatorial daqui do denominador, tá? Ó, por isso que eu vou desenvolver o meu fatorial, nesse caso aqui, até o 3. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, tá bom? Mesma ideia para as demais situações. Olha só, eu tenho, sei lá, 7 fatorial dividido por 5 fatorial, tá? Mesma coisa. Veja, eu tenho 5 fatorial no denominador, né? Então, eu vou desenvolver o 7 fatorial até chegar em 5 fatorial também. Então, vai ficar 6 vezes 7 vezes 5 fatorial para aqui e simplifica com o denominador, tá? Então, vai ficar 6 vezes 7, 42, né? Esse é o resultado, tá bom? Então, os fatoriais a gente trabalha, no caso da divisão, né? Dessa forma aí também. Vamos seguindo. Agora vamos falar sobre o arranjo simples, tá? O que é o arranjo simples? O arranjo simples nada mais é do que você formar subgrupos. Você vai pegar um conjunto principal de elementos que você tem, tá? E aí você vai formar subgrupos desse conjunto principal. Tanto no arranjo quanto na combinação, a ideia sempre vai ser essa. Você tem um conjunto aqui maior, conjunto principal, tá? E você quer formar subconjuntos menores. Então, vamos supor, você tem lá um conjunto com 10 pessoas. Aí você quer formar grupos de 3 pessoas para fazer um trabalho, enfim. Então, você vai pegar essas 10 pessoas, com essas 10 você vai formar grupos menores de 3 pessoas. Aí a pergunta é, de quantas formas diferentes ou quantos grupos diferentes eu consigo formar agrupando essas pessoas de 3 em 3, né? Utilizando esse total de 10 pessoas. Como é que a gente faz isso? Quantos subgrupos de 3 eu consigo formar com essas 10 pessoas? Tá? Então é isso que o arranjo e a combinação ela vai explicar para nós, para a gente trabalhar. Tá? Vamos lá. Então, falamos sobre o arranjo, né, que tem como a sua equação essa daí, arranjo de n elementos tomados k a k, igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Tudo bem? Então, o arranjo aqui, ó, é o arranjo de n elementos tomados k em k, ou k a k. N é a quantidade de elementos que podem ser escolhidos. Então, dei o exemplo para vocês agora do grupo de pessoas. Então, você tem lá 10 pessoas no conjunto principal, no conjunto maior, né? Então, N será essas 10 pessoas, tá? E o K são os subgrupos que você quer formar, tá? Então, eu quero com essas 10 pessoas formar grupos de 3 ou formar grupos de 4, tá? Grupo de 5 pessoas, enfim. Esse vai ser o nosso termo que será chamado de K. Ó, qual é a quantidade de arranjos que podemos formar com 8 elementos tomados 3 a 3. Vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, ó. Então, qual é a nossa fórmula, né? Arranjo de n elementos tomados k a k, n fatorial, n menos k fatorial. Essa é a nossa relação aí, tá? Então, arranjo de 8 elementos. Veja, eu tenho 8 elementos no conjunto principal, conjunto maior, né?
e eu quero formar grupos de 3 em 3. Então vai ficar arranjo de n elementos tomados 3 a 3. Então aqui nós teremos 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, tá? Resolvendo aí, ó, 8 fatorial sobre 5 fatorial, tudo bem? Olha aí, ó, nós temos agora a simplificação, né? Ou divisão de fatorial. Então, como é que a gente resolve isso? Acabamos de ver. 8 vezes 7 vezes 6, né? Vezes 5 fatorial. Vou parar aqui em 5 fatorial para eu poder fazer essa simplificação, né? Então, veja, simplifiquei 5 fatorial com 5 fatorial. O que sobrou foi só o produto ali. 8 vezes 7 vezes 6, né? Então, isso aí vai resultar, 8 vezes 7 vezes 6, resulta em 336, tá? Então, esse aqui é o resultado. 336, tá certo? É assim que nós iremos trabalhar aí a fórmula do arranjo simples, ok? Vamos seguindo, temos mais alguns assuntos aqui para ver, ó. Falamos também sobre a combinação simples. Veja, a combinação simples é aquela em que a ordem dos elementos ela não vai importar. Então, tanto faz um conjunto AB ou o conjunto BA, veja que a posição de cada elemento ela não influencia no resultado. Então, toda vez que isso acontecer, nós temos um caso de combinação simples, tá certo? Olha aí a fórmula da combinação simples. É muito parecida com o arranjo, né? Qual é a diferença? A diferença é que na combinação nós temos esse elemento aqui, esse K fatorial, tá? No arranjo nós não temos. Justamente para a gente poder fazer essa diferenciação. Nós vimos aqui, ó. No caso da combinação, como essa ordem não vai fazer diferença, né, no resultado final, então a gente precisa descontar os elementos aí que estão sobrando, né, digamos assim, ou que são contados duas vezes, tá? Por isso que nós temos esse K fatorial. Aí nós temos alguns exemplos, ó, em uma loja de sorvetes, há 8 sabores diferentes disponíveis. Um cliente deseja comprar um copo de sorvete com 3 sabores distintos. Veja, aí nós até falamos, né, sobre a diferença entre arranjo e combinação. Quando que a gente vai usar o arranjo e quando que a gente vai usar a combinação, tá? Então você tem que observar o comando da questão, qual a situação, o problema que você tem ali. Se você verificar que é um problema em que a ordem dos elementos ela não vai fazer a menor diferença, então você calcula usando a combinação, tá? Agora, se você vê que é um problema ali envolvendo senha, né, em que a posição dos números tem que ser levada em consideração, aí você trabalha o arranjo, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos resolver essa questão através da combinação, tá? Então, veja, vai ficar combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Por que 8 elementos? Porque nós temos, ó, 8 sabores diferentes e vamos formar grupos de 3 sabores para montar os copos, né? Então, quantos copos a gente consegue montar pegando aí apenas 3 sabores, né, desse total de 8 que nós temos? Então, tá aqui, ó, combinação de 8 elementos tomados 3 a 3, vai ficar 8 fatorial, aqui no numerador, né? 3 fatorial, e aqui dentro do parêntese, 8 menos 3 fatorial. Beleza? Tranquilo demais esse cálculo aqui, tá? Vamos ver quanto é que vai dar. Temos que resolver esse parêntese aqui. Eu vou colocar logo aqui direto. Ó, 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Tá bom? Resolvemos aí o parêntese. Agora precisamos simplificar essa fração, tá? Então, como eu tenho o fatorial maior aqui é o 5 fatorial, né, ele é maior do que 3, então nesse caso eu vou usar como referência o 5 fatorial. Como assim? Eu vou desenvolver o meu 8 fatorial, tá? Até chegar em 5 fatorial. Tudo bem? Para eu poder fazer a minha simplificação aqui. Então, simplifiquei. Quando a gente simplifica, a mesma coisa que dividir, né, por 1.
Dividir por 1 não, perdão. A gente divide os termos que dá igual a 1, né? E na multiplicação, o 1 ele é elemento neutro. Então, se você multiplicar 2 vezes 1 dá 2, se você multiplicar 3 vezes 3 dá 3, né? 3 vezes 1 dá 3, perdão. Qualquer número que você multiplicar por 1 sempre vai ser o próprio número, tá? Isso que a gente chama de simplificação aqui na fração. Muito bem, então nós temos aqui 8 vezes 7 vezes 6, né, que dá 336. Tudo isso sobre 3 fatorial. E o 3 fatorial nós sabemos, né, que é a mesma coisa, olha só, 3 vezes 2 vezes 1, né, que é igual a 6. Então você dividindo 336 por 6, olha o que vai sobrar. 336 dividido para 6, 56, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu apagar essa parte aqui para não atrapalhar a transmissão de Libras. Olha só, ele quer saber quantas opções diferentes, né, de escolha de sorvete o cliente tem. Então, quantas opções diferentes nesse caso? Quantos copos diferentes eu consigo montar, né, utilizando esses 8 sabores e agrupando de 3 em 3, né? 56 opções. Tá bom, pessoal? Então, essa daí foi a nossa revisão. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.